Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso último módulo, né? Nossa última aula do curso Masculinidade Tóxica, a pressão que meninos sofrem na busca por se tornarem homens. Foram até agora 5 módulos. Eu espero que esse curso tenha aberto a mente, né? Tanto das mulheres quanto dos homens, dos educadores principalmente, para a gente entender como que funciona, né? Os estereótipos entre masculino e feminino, o papel do homem, da mulher na família, na sociedade, e os malefícios, né? Que esse estereótipo masculino traz para os próprios homens e também para as mulheres, né? Bom, meu nome é Paulo Roberto da Silva Nagata, o meu RU é o 131140, tá? Eu sou aluno de Pedagogia no Centro Universitário Uninter. Gente, aqui, né, no módulo 6, nós vamos falar sobre o homem moderno, né? A gente vai concluir o nosso curso trazendo a conclusão do que é o ser um homem desconstruído, né? Então ele trouxe ali um questionamento para a gente. O que é ser um homem desconstruído? O que vocês entendem com essa pergunta, né? As características, o que faz ser um homem desconstruído? Podem comentar, tá? E aí a gente continua a discussão sobre esse assunto por lá também, pelos comentários. Eu trouxe para vocês um resuminho, tá? Podemos entender que o homem desconstruído é aquele que vê a fronteira do masculino e feminino se dissolvendo, que entende que não existe mais assuntos interessados apenas a mulheres e vice-versa. É um homem que está em constante evolução na busca por superar os estereótipos e se livrar das amarras que a sociedade lhe impôs. Então, gente, baseado em todo o nosso curso, né? Baseado em tudo que a gente estudou, que a sociedade impôs ao homem que ele fosse essa figura de, de liderança em casa, né? Essa figura forte, essa figura que não possui sentimentos, não expressa seus sentimentos, né? Essa figura bruta. E como que com a educação, né, como a quebra dos estereótipos que a sociedade impôs, a gente pode construir um homem mais humano, né? Porque eu acredito que essa distinção de masculino e feminino é uma bobeira atualmente, né? Todos nós somos humanos e o homem não deve ficar preso em estereótipos, em significados que a história deu ao papel do homem, sendo que ele mesmo consegue mudar isso, né? Ele mesmo não enxerga o sentido disso, ele só reproduz algo que foi ensinado para ele, certo? Então, nós estudamos, né, que os homens, eles têm dado uma melhorada. Na última aula a gente viu isso, né, que os homens estão melhorando, mas ainda é pouco, né? A taxa ainda não é tão significativa quanto a gente esperava para ter uma sociedade justa. A gente viu as leis que estão surgindo aí contra a violência doméstica, contra o feminicídio. Vimos também a criminalização da homofobia, tá? Então a escola é um ambiente muito importante para que haja essa mudança de pensamento, né? Porque muitas vezes as crianças chegam na escola e é o único lugar ali no dia a dia dela, né, que ela vai poder conversar sobre outros assuntos, né? Às vezes as famílias elas não conversam
com essa criança sobre esses assuntos, esses temas. Então, ela vai buscar esse conhecimento na onde? Ela vai acabar buscando conhecimento na internet, que é onde ela mais fica o tempo todo, né? A facilidade, a gente viu isso também, a facilidade que meninos têm em acesso à internet hoje em dia é gigante. O tempo que os meninos passam jogando videogame. Então, tudo isso vai entrando na cabecinha deles e eles vão achando que a realidade é daquele jeito, né? Que o homem sempre é violento. Ele vai assistir o filme e vai ver o homem ali como o herói, como forte, como a pessoa que não tem medo de nada, né? Então, a escola tem um papel fundamental para reverter essa figura patriarcal do homem, essa figura machista do homem, tá? Eu trouxe no próximo slide um videozinho para a gente começar a conversar hoje sobre a desconstrução, tá? O que é ser hoje em dia uma pessoa desconstruída, uma mulher desconstruída, um homem desconstruído, tá? Porque todos nós temos preconceitos, né? Independentemente se você é homem ou mulher, você tem preconceito relacionado a alguma coisa. E na sociedade que estamos vivendo, nós precisamos desconstruir, né? A gente precisa quebrar esses preconceitos e respeitar cada um, respeitar a individualidade de cada um, né? Então a gente vai assistir, depois a gente começa a conversar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Uma pessoa desconstruída. Bom, primeiramente acho que é importante a gente entender o que é desconstrução, tá? O que é tentar ser uma pessoa desconstruída? É tentar despir-se dos seus preconceitos. Todos nós somos pessoas preconceituosas. Todos nascemos em uma sociedade preconceituosa que colocou de forma inconsciente dentro da gente muita coisa que hoje em dia a gente vê e sabe que é errada. Machismo, por exemplo, e coisas racistas, e coisas homofóbicas, coisas gordofóbicas, e vai aí só ficando mais grave. Quando nós falamos sobre desconstrução, é legal que você entenda primeiro o que é isso. O que é tentar ser uma pessoa desconstruída? Tentar ser uma pessoa desconstruída é tentar cada vez mais ir se despindo, ir tirando os seus preconceitos. Todos nós somos pessoas preconceituosas. Todos nós somos criados com algum tipo de preconceito, algum viés interno que faz com que a gente tome determinadas atitudes, fale determinadas coisas. E quando a gente fala em desconstrução, é exatamente isso, é tentar remover esses preconceitos de dentro da gente. E a sociedade está evoluindo e a gente está aprendendo cada dia mais. Então, cada vez mais a gente pode se desconstruir. E quando eu te perguntei se você é uma pessoa desconstruída, é justamente para entrar nesse assunto. Ninguém é desconstruído. Ninguém nunca vai chegar no ponto de que vai poder dizer eu sou uma pessoa desconstruída. Porque o processo de desconstrução ele é contínuo. O tempo todo, conforme nós vamos sendo expostos a diferentes coisas, a diferentes situações, nós somos expostos a diferentes oportunidades de nos desconstruirmos. E quando a gente se considera uma pessoa desconstruída, a gente entra num território muito perigoso, que é o território da ignorância. Por quê? Porque a gente acha que a partir dali a gente já não precisa de mais nada, mas a gente sempre vai precisar. A gente sempre vai poder olhar as pautas a partir de uma nova perspectiva e nos desconstruirmos e removermos ainda mais preconceitos, tirarmos ainda mais camadas, aprofundarmos ainda mais, tá? Então, você nunca vai ser uma pessoa completamente desconstruída. Você pode dizer que você é uma pessoa em processo de desconstrução. Esse, na verdade, seria o termo ideal. Olha, eu sou uma pessoa que entendo, compreendo que tenho preconceitos, quero melhorar, mas que também entendo que eu sempre vou precisar melhorar, eu sempre vou estar precisando me aprimorar. E vez ou outra, infelizmente, eu vou falar alguma besteira, mas eu quero ter a oportunidade de melhorar. Então eu quero ser aberto a que alguém
me aponte esse erro que eu melhore. No Big Brother, a gente, se eu for trazer para os dias de hoje, a gente vê muita coisa assim, né? Pessoas que, são super sensatas e aí, poxa, errou. É claro que errou, todo mundo vai errar em algum momento. Ninguém é perfeito, ninguém é 100% desconstruído. E não é isso que a gente tem que esperar da sociedade. Eu acho que a grande sacada, o bonito, é você realmente entender que você sempre vai ser uma pessoa precisando de melhorias. E entender que você vai errar e que a partir daí você pode pedir desculpa e tentar não repetir aquilo. Isso é tentar se desconstruir, é estar em processo de desconstrução. Que é o contrário do, não, eu sou assim mesmo, eu vou morrer assim, bate no peito, Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Essa é uma pessoa que não vai se desconstruir. Essa é uma pessoa que não está disposta a mudar. Então, a partir de hoje, eu te faço um convite. Não fale que você é uma pessoa desconstruída e nem espere que o outro seja uma pessoa 100% desconstruída. Entenda que todos estamos em processo de desconstrução e continuaremos assim, eternamente, até o fim de nossas vidas, porque sempre estamos aprendendo coisas novas, e isso que é o bom do ser humano, né? Somos seres pensantes, seres críticos, que podem evoluir, que podem mudar de pensamento, mudar de ideia. Eu acredito muito na evolução e na mudança do ser humano. Então, eu acredito muito que se uma pessoa foi muito errada em uma época, ela pode mudar esse pensamento, pode melhorar, e a gente tem que dar oportunidade para essas pessoas melhorarem, evoluírem, se tornarem seres melhores, assim como eu. Gente, eu aprendi tanto já e eu tenho tanto para aprender. Eu sou uma negra que já aprendeu muito sobre racismo e que sei que ainda tenho muitos preconceitos internos e que vou precisar aprender muito ainda. Em relação ao machismo também, eu sou mulher, ainda tenho que me desconstruir muito em relação ao machismo, assim como outras questões, outras pautas que não fazem parte da minha realidade e do meu dia a dia. Por exemplo, com relação a pessoas com deficiência, com relação à homofobia, com relação à gordofobia, são pautas que eu quero muito me desconstruir, quero muito entender mais e que eu preciso do outro, porque não estão inseridas dentro do meu contexto. Então, a gente não pode nunca achar que nós estamos 100% desconstruídos. A gente precisa entender que sempre estaremos em processo de evolução. A ideia de sou uma pessoa desconstruída é uma ideia ignorante, é uma ideia que não existe. A gente sempre vai ter uma pauta nova para aprender. Então entenda, você é uma pessoa em processo de desconstrução. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de compartilhar com alguém que vai gostar desse conteúdo também. Comenta aqui embaixo o que você achou. E aí? Você se achava uma pessoa desconstruída? Você se via como uma pessoa em processo de desconstrução? Você é alguém que entende que precisa partir para esse princípio e tentar se desconstruir? Comenta aqui, se inscreve no canal, curte, compartilha. Beijo e até mais! Bom, então nesse videozinho que eu trouxe para vocês no começo, né, justamente o que a gente estava conversando. Ninguém é totalmente desconstruído, ninguém é 100% livre de preconceitos, tá? Todo mundo tem ali um assunto que ainda não está por dentro, que ainda não estudou, né? Não viveu, não está inserido no contexto da pessoa, e isso vai fazer com que ela tenha pensamentos, ideias erradas sobre o assunto, tá? Então, aquelas pessoas que se dizem desconstruídas é uma ideia errada, porque o mundo é muito grande, as ideias são variadas, né? E a gente sempre vai estar se desconstruindo. Nós sempre vamos estar tentando quebrar ideias que a gente carrega com a gente, que não é correta. De alguma maneira, a gente sempre vai tentar quebrar isso, né? As pessoas que querem, pelo menos, se desconstruir, as pessoas que querem entender sobre o assunto, as pessoas que querem
parar de julgar uns aos outros, né? Começar a entender ali a humanidade daquela pessoa, ela vai tentar se desconstruir, tá, gente? Então, ali a desconstrução do homem é algo que vai ser recorrente. O homem, ele precisa se desconstruir e não é algo que acontece do dia para a noite. Como a gente já comentou, ele carrega com ele todos esses anos, né, de estereótipos. Então, não é fácil para um homem se desconstruir, não é fácil para um homem ir contra a sociedade, enquanto ele sabe que ele vai ser, por exemplo, zoado, né, pelos seus amigos, se ele chorar, ou se ele quiser conversar sobre alguma coisa mais profunda. Então, é difícil, é muito difícil. E a importância das rodas de conversa e a importância também da educação desde dos primeiros dos anos iniciais ali, né, é muito importante, tá? Então, desconstruir para construir. Essa é uma expressão que tem sido muito usada e Cícero conceitua como sendo aquele que se desconstrói como um macho, o masculino, o homem, e se constrói como sendo ser humano, responsável por seus atos. Percebendo que não há necessidade de ser violento e manter tradições culturais relacionadas ao masculino machismo para estar na sociedade, até mesmo porque isso é prejudicial para a sociedade. Então é justamente o que a gente estava falando, né? Esse homem, ele vai se desconstruindo desse estereótipo e ele vai se tornando mais humano. Ele vai se tornando mais ciente das suas emoções, dos seus sentimentos, do seu papel ali na família, né? Então esse trecho é um trecho muito importante para a gente avaliar. É difícil para um homem, a gente tem que, é papel de todo mundo, né? Ajudar nessa desconstrução, tanto do próximo quanto de nós mesmos, né? Eu acho assim que nós, como educadores e profissionais, é nosso papel, quando a gente vê alguma coisa errada, a gente tentar conversar com a pessoa, falar, olha, não funciona dessa maneira, essa ideia que você carrega é uma ideia tradicionalista, né? Uma ideia que não funciona mais nos dias atuais. Então a gente precisa ajudar, a gente precisa reeducar, senão os estereótipos sempre vão ser passados, tá, gente? Então é um processo. A desconstrução dos padrões atribuídos ao homem deve ser um exercício constante. Quebra de estereótipos entre masculino e feminino, aquilo que a gente estava falando e a gente vem falando ao longo de todo o curso. Os papéis atribuídos a homens e a mulheres precisam ser quebrados, precisa ser mudado, não existe um papel denominado a um gênero ou ao outro, tá? No caso de um casal que mora junto, não é papel só da mulher cuidar da casa, o homem também mora nessa casa, o homem também precisa ajudar e ele precisa, mais do que tudo, entender que ajudando ele não deixa de ser menos homem, né? Ele não é menos homem porque ele ajuda a sua esposa e ele não precisa se sentir envergonhado em relação a isso. Ele é um ser humano, ele vive naquela casa, então é mais que justo que ele ajude ali nas tarefas de casa. Então, a quebra de estereótipos masculinos e femininos, tá? E combater ideias antigas em seu meio, tá, gente? Ali tá errado. Em seu meio, que é o que também a gente já falou, né? Quando a gente percebe um comportamento machista no nosso meio, nós devemos sim combater esse pensamento, devemos falar com a pessoa, né? Tentar mostrar para ela que existem outras ideias e que o mundo funciona de maneira diferente hoje em dia, né? Então, porque com isso a gente
vai mudando, vai quebrando esse círculo vicioso e vai fazendo com que esse homem se desconstrua, tá? Os benefícios. Com a quebra ali dos estereótipos do masculino, com essa desconstrução do homem, nós vamos ter um homem mais humano, um homem que entende seus sentimentos, né? Então, ali, externalização de seus sentimentos, que não tem vergonha de mostrar seus sentimentos, que não tem vergonha de conversar com seus amigos sobre sentimentos, sobre seus sonhos, suas frustrações, né? Que ele entende que exteriorizando isso, ele não é menos homem, isso vai fazer um bem para ele, né? Melhoria no ambiente familiar, é um homem que vai estar aberto a conversas, diminuição da violência, dos preconceitos e a igualdade entre homens e mulheres. Tudo isso são benefícios de um homem desconstruído, tá? Um homem que entende que esse papel não existe mais, o papel do homem e da mulher não existe mais. Então, consequentemente, a gente tem uma diminuição da violência, né, do feminicídio, que foi o que a gente estudou na última aula, que é o feminicídio ali, o ponto máximo, né, da violência doméstica, né? Então, é muito importante que haja essa desconstrução, porque aí, com esse homem desconstruído, ele vai ser mais respeitoso com toda a sua família, vai ser mais atencioso com seu filho, né? Ele vai passar esse ensinamento de um homem desconstruído para o seu filho, entende? Então, isso já vira o quê? Uma cadeia, né? Vira uma cadeia de boas ideias, tá? Bom, agora, gente, nós vamos ver um vídeo sobre projetos sociais, rodas de conversa de homens, né? E quais são os benefícios dessas rodas de conversa, como que os homens se desconstruíram, né? Se foi um processo fácil ou não. É um vídeo de um documentário, tá? Que chama O Silêncio dos Homens. Nós já vimos vários trechos desse documentário. E agora a gente vai chegar no trecho final desse documentário, que é bem interessante, tem uns depoimentos bem marcantes. Então, vamos assistir. É um projeto de grupos reflexivos de homens autores de violência. Lá se discute construções sociais, se discutem relações entre homens e mulheres, para que eles vão se conscientizando, refletindo sobre o que eles pensam ou deixam de pensar e sobre o que eles podem fazer para diminuir a violência. Eu recebi uma intimação, não sabia do que se tratava, fui no fórum para ver, aí eram essas reuniões. Eu fiquei completamente revoltado. Eu falei, eu não tenho que estar aqui, eu não estou mais com a pessoa que eu agredi, eu não uso mais droga, eu não tenho mais problema. São reuniões a cada 15 dias, né, os encontros. Eu fui no primeiro, não gostei, saí de lá super revoltado. Mas enfim, né. Aí fui no segundo. No terceiro encontro, no final do encontro, eu tive a oportunidade de estar expondo o meu caso. Eu fui me abrir com o pessoal da equipe e tal, e daí eu falei, tem muita coisa para me mudar, sabe? Tem muita coisa para me aprender aqui. Eu comecei a ir, mas com vontade, sabe? Como são a cada 15 dias, é uma semana sim, uma semana não, na semana que não tinha, eu comecei a sentir falta do projeto, sabe? Quando finalizou em dezembro, em janeiro eu tava procurando eles porque eu queria mais, sabe? Quantos homens vão ao psicólogo? Eles vão segurando para eles aquilo sem nenhum tipo de ajuda. E a hora que isso estoura, ela vai estourar ou na violência, ou no uso excessivo de droga, ou no uso excessivo de álcool. Tudo isso traz no homem uma mistura de sentimentos que acabam se revelando em comportamentos agressivos e violentos contra a primeira pessoa que está lá e que ele sabe que por uma construção histórica, cultural e por falta de uma legislação rígida, ele pode agredir, violentar sem que nada aconteça com ele. Então esse quadro precisa ser mudado. Ele precisa se conscientizar que não é isso que resolve o seu problema.
foram as próprias mulheres vítimas de violência, e isso é muito importante falar, que me deram a luz de trabalhar com os agressores. Conversa com ele. Promotora, por favor, chama ele aqui. Hoje eu consigo tratar minha companheira com o respeito que ela merece. Sei que não vou ser menos homem porque eu tô passando pano, ou porque eu tô lavando uma louça, ou porque fui pro fogão. Sabe? Sei que tô ajudando ela, até porque eu moro ali. Não é que eu tô ajudando ela. Eu moro ali, a obrigação é minha também, né? Então, assim, eu sou muito grato ao projeto, né? Porque eu acho que eu não conseguiria nem estar limpo das drogas ainda, se não fosse o projeto mudar o meu comportamento. Nós conseguimos diminuir a reincidência com os grupos reflexivos desses homens, que eram 65% reincidentes, para quanto de reincidência? 2%. Então é um resultado, quase nenhum desses homens voltou a cometer atos de violência contra a mulher. Mas do ponto de vista social, subjetivo, o maior resultado é esse homem voltar para mim e falar o seguinte: doutora Gabriela, eu não cometo mais violência contra a mulher, mas tem uma coisa que isso me ajudou. Eu consegui olhar para meus filhos e falar: eu te amo. Eu consegui entrar num grupo para tratar o meu alcoolismo. Eu tenho mais amigos no trabalho. Para mim, é o resultado mais expressivo desses grupos reflexivos de homens, mostrando que há essa possibilidade, é efetiva e os homens podem sim despertar para uma nova vida. Qual a percepção das mulheres sobre o progresso dos homens? 50% das mulheres concordam, em algum nível, que os homens estão agindo de modo menos machista nos últimos anos. E 65% delas afirmam que os homens que são pais estão participando cada vez mais. Entretanto, 54% acreditam que eles ainda não entenderam completamente que elas merecem as mesmas oportunidades e direitos. E somente 28% das mulheres acham que os homens estão assediando menos. Mas será que eles estão confrontando seus amigos? 6 em cada 10 homens afirmam já ter deixado de lado pelo menos uma atitude machista ou homofóbica apontada por outra pessoa. E 5 em cada 10 homens de até 17 anos afirmam confrontar seus amigos com frequência. Ou seja, muitos de nós parecem ter dado o primeiro passo para a mudança, o que é ótimo, mas há muitos outros degraus pela frente. Ainda hoje a gente percebe questão de gênero como coisas à parte dos homens, assim. Mas o que eu vejo em movimento é justamente esse reconhecimento de que a gente também precisa, sempre alinhado às mulheres, também olhar para as nossas questões e também perceber que temos grandes responsabilidades. Eu percebo esse movimento acontecendo, assim. Então, quando um homem se percebe machista e ele começa a questionar aquilo, não é uma questão só racional. Tem um componente emocional muito forte. Tem a ver com ele ficar no escuro, perdido, sem saber o que ele de fato é. Então, até que ele encontre uma nova identidade que seja segura, reconfortante, que traga benefícios para ele não vai abandonar aquela outra identidade que ele tem muita familiaridade que ele viveu até aquele momento. Eu sou machista. Vivi e fui criado numa sociedade machista. Eu vou me educando através de relacionamentos, através de conversas, para ser o mínimo de machista que eu consigo. Só que quando alguém me falar que eu sou machista, eu não preciso estar com 2 pedras na mão e pensando: pô, mas eu não sou machista 99% das vezes. Você vai falar dessa uma vez que eu fui machista? Sim, vai falar dessa uma vez que você foi machista. Assim como se alguém falar sobre a uma vez que você foi racista, ouça. Por exemplo, na relação heterossexual, a divisão de tarefas dentro de casa. Porque isso é uma demonstração de consciência do próprio lugar e de respeito ao outro, ao tempo do outro. Acho que isso é uma coisa prática, fácil de fazer. Não tem que ler um livro, não tem que fazer uma imersão. Não tem que fazer nada. É tipo, vai lá, enfrenta a louça. É muito simples. Vai no mercado, vê se na geladeira tá faltando alguma coisa, bota uma roupa para lavar. Não pode ser uma responsabilidade das mulheres educarem os homens. Agora vocês vão ter que ser desse jeito. Não. Pera, você acha que tá dando certo ser assim? Você acha que faz bem ser assim? Se você começa a achar que não faz bem ser assim, por que você não fala com seu amigo que não é legal aquilo que ele está fazendo?
Eu acho extremamente importante os homens conversarem entre si por uma razão muito óbvia. Nós não aprendemos a conversar. Falar com outro homem pode ser o início dele se soltar e poder falar com o mundo, interagir melhor com o mundo de uma outra forma. É pelo desconforto, né, e o acolhimento desse desconforto é que pode se gerar essa transformação. Como fazer isso? Estar sujeito, estar disponível a esse desconforto. Muitas vezes diz que se quer transformar, diz que quer fazer parte desses grupos, mas nunca passa da página 1, que é o se ver, o se reconhecer, se responsabilizar em relação às coisas que você faz, você pensa, você decide. Então, acho que para criar um grupo desse, as pessoas têm que estar dispostas a lidar com o desconforto. E, claro, com a possibilidade de escutar. Então, a gente tem um papel fundamental nesse debate, já que somos nós os protagonistas da violência, somos nós que nos matamos mais, somos nós que violentamos de uma maneira geral muito mais do que qualquer outra pessoa. Olha, eu acho que os grupos de homens se reunindo atualmente é necessário, assim, principalmente por ser esse espaço de broderagem saudável. Quando junta mais de dois e não está ali para fazer bullying um com o outro. Eles estão ali para mostrar a vulnerabilidade. Então aí cria um campo, um espaço incrível. Então assim, é preciso que tenha mais grupos se encontrando, mais espaço. Eu recebo comunicado de homens de outras cidades, falo, pô, como é que eu posso fazer para conversar? Eu não tenho com quem conversar. Então criar um grupo de homens é uma coisa muito simples. Passa por ter um incômodo e a disposição. Eu vou convidar amigos que eu sinto que têm o mesmo incômodo, a gente vai sentar numa roda e se fazer boas perguntas. Perguntar quais são os medos, obstáculos e vergonhas que a gente tem. A gente vai se responder com sinceridade, em primeira pessoa. A conversa não é teorizando, não é falando dos homens, da sociedade, do Brasil. Eu sinto, eu vivo, eu tenho esse obstáculo, eu tenho essa alegria, esse sonho. Então eu acho que os benefícios são pequenas transformações individuais que depois viram pequenas transformações sociais em grupos de amigos. E uma vez que você muda seu comportamento, não dá para voltar atrás, né? Uma vez que você consegue escutar mais, você aprende a ficar mais calado. Uma vez que você aprende a sentir mais empatia, você coloca isso em movimento. E de repente você já é um homem diferente do que você era, não só há 5, 4 anos, mas às vezes diferente do que você era da última vez que você discutiu com alguém, semana passada. Se a gente volta uns 20 anos, a gente vê o surgimento do Instituto Luz, Instituto Promundo. Tem Benedito Medrado, Jorge Lira, Marcos Nascimento, pessoas incríveis olhando para isso. A gente vê o movimento Guerreiros do Coração e o que a gente vê é que nos últimos 2 anos teve um boom, em especial nos últimos 12 meses. Tem iniciativas surgindo pelo Brasil inteiro, de norte a sul. Iniciativas com cunho mais espiritual, com cunho mais corporal, com cunho mais político, que trabalham com o olhar da raça, da paternidade. Tem vários caminhos. Todos os homens, eu como homem, preciso assumir responsabilidade pelo que eu faço de ruim e destrutivo comigo mesmo, com outros homens e com as mulheres. Para mim, esse é um movimento possível, seja qual for a perspectiva. Quebrar o silêncio e conversar entre nós é um excelente primeiro passo. Porém, só 1 em cada 10 homens já participou desses grupos. A boa notícia é que 61% deles afirma ter vontade de se juntar a um. Cada vez mais iniciativas estão surgindo pelo país, mas o volume total ainda é pequeno. Precisamos de mais homens dispostos a criar e serem caseiros desses espaços de transformação. Nosso sonho é que cada um dos municípios do país possa ter pelo menos um grupo. Esse é um movimento de coragem. Coragem para assumir responsabilidade, coragem para escutar as mulheres, coragem para abrir nossos corações, sermos vulneráveis e nos ajudarmos a construir vidas melhores. Não é um movimento de homens virtuosos e bonzinhos, muito menos de novos homens. É um movimento de homens comuns, como eu e você. Mãos à obra? Bom, gente, então nós acabamos de assistir o trecho final do documentário O Silêncio dos Homens e eu queria que
vocês pensassem, né, sobre como que no nosso meio a gente pode fazer alguma coisa para ajudar na desconstrução desses homens, né? Porque se cada educador, se cada profissional dessa área, né, fazer a sua parte, buscar tentar ajudar a sociedade, esses homens na desconstrução desse papel, a gente vai se tornar uma sociedade melhor, né? A gente viu no documentário a importância das rodas de conversa, né? Como é importante dar espaço para esses homens se abrirem, né? Pode ser difícil no começo, pode ser que no começo vá ter um pouco de rejeição, mas que é importante insistir nessa atitude, nesse projeto, para que haja a conversa, né, desses homens sobre seus sentimentos, sobre seus medos, né, o porquê deles tratarem suas parceiras do jeito que tratam, né. Então é um projeto social muito legal, é um projeto que só vai trazer benefício para a nossa sociedade, né. A gente viu durante todas as nossas aulas que 95% da população carcerária é de homens. A gente viu que o Brasil é o 5º país mais perigoso para as mulheres viverem. A gente viu que a cada 3 horas uma mulher abre boletim de ocorrência, né, contra algum homem, contra a violência doméstica. Então, a desconstrução desse homem só vai trazer benefícios para todo mundo. Os homens também são mais propícios a cometerem suicídio. A gente viu que são 4 vezes mais propícios, né? Então, assim, eu acredito que esse curso tem uma importância para que a gente pare e pense nos padrões que a gente está reproduzindo, né? E que se a gente não mudar isso, a sociedade vai continuar do jeito que está. A gente, nos dias de hoje, está tendo um aumento, né, ali no movimento feminista, e mais do que lutar por essa igualdade de direitos, que é super válido, super importante, eu acredito que mudar também esses paradigmas do homem, esse estereótipo do homem, esse padrão, tá diretamente relacionado com esse feminismo, sabe? Então, a escola como ambiente de discussão é de extrema importância, tá? Então, eu espero que esse curso tenha sido de bastante discussão, né, entre todo mundo, que esse curso tenha feito vocês pensarem, né, e tenha aberto a mente de todo mundo para novos projetos, novas atitudes, né, de repente despertar alguém para uma roda de conversa ali no meio que está inserido, na escola, alguma coisa desse tipo, né. Foi muito legal pesquisar todos esses materiais para vocês, foi muito legal assistir todos esses documentários. Eu consegui entender coisas que eu nem imaginava e consegui ver que, por ser algo que está implantado, né, desde pequeno nos meninos, não tem outra saída a não ser a violência, né? Então é preciso mudar desde os meninos, o jeito que a gente trata os nossos meninos, para que ali o fruto, né, seja diferente do que é hoje, tá? Muito obrigado por vocês terem acompanhado todo esse curso, pelas curtidas, pelos comentários. Fiquei bastante feliz com todo o resultado e com toda a pesquisa. Espero que eu tenha ajudado vocês a mudar aí o futuro, né? Muito obrigado e até a próxima.